Oi, nono ano, tudo bem? Tô aqui hoje porque me pediram, né, para contar uma história sobre meu Fundamental 2. Inclusive, algumas de vocês me acompanham e eu coloquei essa história nas minhas redes sociais, que tem a ver com uma professora muito querida que eu tive ao longo do meu Fundamental 2 inteiro, que era professora de língua portuguesa, chamada Edilene Borghese. E ela era uma pessoa assim muito especial, uma mulher muito linda. Ela era loira, de olho azul. Ela sempre estava muito chique para dar aula, então era bem assim, era bem intensa a nossa relação assim de admiração, né, uma pela outra assim. A dela eu fui entender depois, sendo professora, que também era uma relação de admiração, mas eu admirava muito essa mulher assim, eu achava ela muito maravilhosa. E nessa relação de afinidade que a gente tinha, né? Um dia ela chegou pra mim, eu tava na oitava série. Minto. Eu tava na sétima série, né? Que é o oitavo ano. Tava no oitavo ano do que seria hoje em dia, né? A série. E aí ela chegou pra mim com um poema em cima da minha mesa que se chama Poema em Linha Reta, que é de um heterônimo. Vocês aprenderam isso comigo, que eu lembro que a gente conversou sobre isso. A Ana Lu também deve ter falado alguma vez disso. É um heterônimo de um poeta português chamado Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos. E chama Poema em Linha Reta. Esse poema ele é um poema muito intenso, assim, fala muito de uma pessoa que ela não consegue entender por que todas as pessoas ao redor dela parecem estar vencendo e conquistando coisas, e todas essas pessoas parecem grandes deuses e deusas que conseguem conquistar tudo, e essa pessoa se sente muito pequena, né? O eu lírico do poema se sente muito triste, muito pequeno, porque ninguém enxerga a grandeza que ele tem, né? E aí acho que teve alguma grandeza que a Edilene enxergou em mim, a gente chamava ela carinhosamente de Dili. E ela colocou esse poema na minha mesa. Um dia ela chegou no começo de uma aula e falou: Acho que você tinha que recitar esse poema. E ela falou isso porque na escola que eu estudava aqui em Piracicaba ia ter um concurso de poesia, de declamação de poesia. Eu não lembro se ela que criou, que teve essa ideia, talvez tenha sido assim. Então ia ter um concurso de declamação de poesia. E aí ela pôs na minha mesa, eu tinha pensado, mas muito insegura, né? 13 anos, com muitas dúvidas sobre mim mesma, ela com muitas certezas sobre quem eu era. E aí ela trouxe esse desafio um pouco para mim, quando ela trouxe o poema, quando ela colocou o poema na minha mesa, e eu decidi participar do concurso. E eu lembro que eu me senti muito bem, assim, de um jeito que eu nunca tinha me sentido na minha vida, quando eu declamei aquele poema. E eu lembro das pessoas prestarem muita atenção no que eu estava falando, e de eu ter a sensação, assim, gente, eu estou fazendo a coisa certa, porque as pessoas estão prestando muita atenção, eu acho que elas estão gostando. E eu lembro que com a habilidade que eu tinha na época, né, eu inventei uma personagem que era meio uma pessoa que morava na rua, então eu tava com uma camiseta toda rasgada, enfim, inventei toda uma personagem. E infelizmente eu não tenho fotos, não tenho nada desse momento. Mas um amigo meu me deu um grande presente esses dias, um amigo meu dessa época, né, que viu isso. A gente estudou boa parte do ensino fundamental juntos e do Fundamental 2 juntos e do ensino médio, que quando eu escrevi o texto nas redes sociais contando um pouco sobre isso, ele relembrou esse momento e que ele realmente ficou muito impressionado com o que estava acontecendo, assim, né? Tipo, que Maíra é essa? Como que ela tá fazendo isso? E foi muito legal, porque depois disso eu comecei a fazer teatro. E aí eu entendi que uma das coisas que eu era na minha vida era artista, né? Então foi um momento muito especial de uma adolescência que foi muito insegura, muito com muitas dúvidas sobre quem eu era, assim, e algumas certezas. Então foi um momento bem especial do meu Fundamental 2. E eu espero que a gente tenha muitos momentos especiais para viver juntos e juntas e juntos, como a gente já viveu tantos, né? E eu sinto muitas saudades, mas ao mesmo tempo fico muito feliz toda vez que eu recebo
notícias de vocês, do quanto vocês estão grandes e inteligentes. É isso. Amo vocês. Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, com saúde e que sigam assim, claro. Um beijo no coração de todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu estou com saudade e vou continuar com saudade. Bom, a experiência que eu escolhi é do ensino médio. Eu tive um percurso diferente do de vocês, né? Eu fiz supletivo, então eu fiz do 5º ano ao ensino médio supletivo. E no primeiro ano do médio eu estudei na escola Godofredo Furtado, e o meu professor de português, o Silvio, me levou a sala inteira para a biblioteca da escola, e essa foi a minha primeira vez em uma biblioteca. E aí ele disse que era para nós escolhermos um livro e nos deu uma dica, já que vocês vão começar a ler, sugiro para vocês que peguem livros infanto-juvenis, infanto-juvenil. E aí eu comecei a desfilar lá pela biblioteca, olhar as prateleiras, e eu vi Pedro Bandeira. E a minha amiga já tinha falado, né? Ela era leitora, ela adorava ler, e ela já tinha comentado comigo a respeito desse livro. Desse livro, não, do que eu escolhi, não, do autor, desse autor. E aí eu vi o nome dele, aí li o título do livro, que era Pântano de Sangue. E fiquei apaixonada por esse livro, li Pântano de Sangue e li A Droga da Obediência. E a partir daí eu não parei mais, né? Me tornei uma jovem leitora. Como eu já disse para vocês, né? Que eu era uma jovem leitora. E a partir daí eu comecei a ler vários livros, acabei indo trabalhar em uma biblioteca e tive um contato maior com a leitura, participei de um clube de leitura, foi muito bacana, muito legal. E tudo isso te traz aprendizagem, né? Te traz aprendizado, você aprende, você começa a ter um olhar diferenciado. E no meio disso tudo, eu li Capitães da Areia, isso antes de entrar antes de trabalhar na biblioteca. Eu comecei a ler Capitães da Areia. E foi uma leitura tão incrível, tão intensa, foi um livro sensacional. Teve uma vez, né, eu estava no ônibus lendo e chegou na parte que o Pedro Bala é pego. Eu fiquei assim desesperada, não falei, como, gente, Pedro Bala foi preso, como ele foi pego? Chegou o momento de eu desci do ônibus, fui para casa, assim, chocada, cheguei em casa, não dei boa noite para ninguém, já falei assim, gente, o Pedro Bala foi preso, ele foi pego, como pegaram ele, meu Deus, aí os meninos ficaram assustados, né? Como assim, mãe? Como? Quem foi preso? Quem é Pedro Bala? O que tá acontecendo? E eu falei, gente, calma, é que é um livro que eu tô lendo e tal. E aí comecei a contar mais ou menos a história para eles. Todos eles leram. E passaram-se os anos, né? Eu fui trabalhar em uma biblioteca, saí da biblioteca, fui para Alecrim. E participei o ano de 2019, vi todas as leituras que vocês fizeram. E no ano de 2020, eu soube que vocês iam ler Capitães da Areia. Aí eu fiquei toda animada, falei assim, nossa, vou ler também, nossa, que bacana. E quando chegou o momento de ler, eu realmente retomei a leitura, peguei o livro e fui ler. E aí eu fiquei surpresa, muito surpresa, porque eu tinha agora um novo olhar, uma nova visão a respeito daquela leitura, uma nova postura, tava tudo diferente. Nem parecia a mesma obra que eu tinha lido. Foi incrível essa experiência. Bom, gente, é isso que eu tenho para contar para vocês. Eu quero que o ano de 2021 seja um sucesso como foram os anos de 2019, os anos de 2020. Eu sei que não parece um sucesso, né? Mas eu sei que foi um sucesso. Porque vocês são um sucesso. Um beijo para vocês, tudo de bom, felicidade e tudo de bom que possa acontecer. Beijos!
Oi, gente, tudo bom? Vou fazer um vídeo para contar um pouquinho de como foi a minha experiência no Fundamental 2, as coisas que eu experienciei, que eu vivi lá naquela época. Para mim chamava ginásio, né? Era a minha quinta, sexta, sétima e oitava série. E para vocês é o sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Foi um momento difícil para mim, assim, principalmente na questão de estudo. Para mim foi uma mudança muito grande. Eu tinha entrado numa escola nova, era muito diferente do que eu estava acostumado e eu sofri bastante assim com os estudos. Eu tive algumas facilidades, né? A história para mim era uma dificuldade. Facilidade para mim era matemática, ciências. Isso eram realmente matérias mais fáceis. Artes eu tinha mais facilidade, mais habilidade. Mas com história e geografia, com HG, para mim foi muito difícil. História e geografia para mim foi um sofrimento. Eu sofri muito, muito mesmo nos 3 primeiros anos do ensino fundamental 2. Então, que eu peguei a recuperação anual, eu tinha que estudar toda a matéria do ano inteiro, tinha que decorar a data. Para mim, aquilo foi uma tortura muito grande, muito grande. Mas eu consegui superar, foi um esforço também muito grande, uma parceria com os professores que foram muito legais também. E na minha oitava série, que seria o nono ano, eu me esforcei muito, assim, foi um aprendizado também muito grande de aprender a estudar. E aí eu consegui passar o nono ano sem precisar fazer a recuperação anual, né? E ficar na dúvida se eu iria para o ensino médio ou não. Então, mas foi uma coisa bem complicada, assim, e eu cheguei a ficar de recuperação, a correr o risco de reprovar de ano por causa de história e geografia. E hoje, assim, eu gosto de história, até na época eu gostava, só que para mim nunca fazia muito sentido ter que decorar aquelas datas todas, aquelas informações todas. Na época eu precisava saber de cor essas coisas, e para mim foi muito difícil. E isso me impactou na minha vida, tanto é que vocês sabem que eu nunca peço para vocês decorarem nomes, datas, porque eu acho que isso realmente não é tão importante quanto conseguir relacionar os conteúdos. E isso fez parte da minha formação, da minha história de vida, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom, gente? Eu sei que vocês estão num momento assim também, de mudança, e isso é muito legal. Em breve vocês vão estar no ensino médio, tenho certeza que vocês vão ter o sucesso onde vocês quiserem ir, e do jeito de vocês, e podem sempre contar conosco, passando lá na escola para conversar, ou até mesmo através das redes sociais, tá bom? Um beijo a todos, até mais. Hello, everybody. Eu estou aqui para despedir de vocês, para agradecer por todos os momentos que a gente teve de aprendizado, de crescimento, de evolução, de diversão, e para contar uma história um pouquinho do como eu vivi a minha adolescência, né? É uma história engraçada que aconteceu. Vocês sabem, eu já expliquei para vocês desde o início das nossas aulas que chamar Mavi era um problema para mim, porque era um nome esquisito, continua sendo. E eu não achava que ser diferente, ser esquisito em algum quesito, ser esquisita de alguma forma, era uma coisa positiva. Porque eu queria ser igual a todo mundo, eu queria ter um nome comum, e então me incomodava muito isso. E outra coisa que me incomodava, que eu nunca contei para vocês, era que eu era a mais baixinha da turma. Então, a mais baixinha de toda a classe era eu. E todas as meninas começaram, perto do que era o nono ano, que antes era a oitava série, sétima série, começaram a usar sutiã, a ter seios, a ficar menstruada, e eu não. E aí eu comecei a ficar com vergonha de ser diferente também nisso, de me sentir infantil, de me sentir criança. Eu queria ser parte da galera que já tinha assuntos de mods, menstruação, e eu queria fazer parte disso. Então, toda vez antes de ir para a escola, eu pegava um pedaço de algodão e punha no sutiã. Só que um dia eu estava muito atrasada e peguei pedaços diferentes de algodão, um pedaço maior que o outro. E aí, quando eu pus no sutiã e cheguei na sala de aula, todo mundo começou a cantar uma música para mim, que era assim: ela tem seios de algodão. E foi uma vergonha que eu nunca esqueci. Chorei depois dias, não queria voltar para a escola, porque essa música tinha uma novela que todo mundo gostava muito de assistir, que era engraçada, que chamava Sassaricando. Se vocês derem um Google, vocês vão achar. E um cara que cantava uma parte da trilha da novela, que chama Guilherme Arantes, o cantor, ele tinha uma música que chama Ouro, a música. E a música começa falando, ela é pura sedução. E aí a classe toda transformou, fez uma paródia cantando para mim, ela tem seios de algodão.
E isso ficou por muito tempo sendo uma coisa que me entristecia. Hoje é um motivo de risada, de piada, porque eu superei e aprendi, como vocês também vão superar e aprender muitas das coisas que hoje vocês acham que são super importantes e que vocês têm que se preocupar, vocês vão ver que a gente tem que se preocupar de verdade em cuidar das pessoas que a gente ama, em ser uma pessoa que contribui para um mundo melhor, em ser feliz e estar sempre de acordo com o que a gente pensa ser certo, com o que a gente quer da nossa própria vida. Ser autêntico, ser real, ter o discurso alinhado com a prática, é isso que é o que vale. As nossas relações, é nelas, como nas relações entre nós, que a gente melhora, que a gente se reflete, se identifica e se apoia. Tudo de bom para vocês, muito sucesso. Fala pessoal, tudo bem? Seguindo então nossa série de vídeos, hoje vou contar para vocês um capítulo da minha história, né? Que aconteceu quando eu tinha a idade de vocês, lá na antiga 8ª série, atualmente 9º ano. Foi uma época que eu tive muita mudança assim, na minha vida. Eu fiz a 8ª série numa escola diferente do que eu tinha estudado. Eu estudei desde quando eu era novinho até a 7ª série numa escola. Aí, no ano de me formar, eu troquei de escola. Eu estudei aqui em Osasco, né, uma escola que se chama Objetivo, uma escola grande, né, vários alunos. E um episódio que me marcou muito, até que porque foi muito diferente do que eu gostava, assim, né, foi numa aula de artes. Eu lembro que a professora tinha feito um concurso com a escola inteira, que era para montar um quadro, e podia colocar gesso, podia viajar no quadro lá, né. E já fui pensando que ia perder, né? Porque se eu fosse desenhar, até hoje eu faço bonequinho com pauzinho. Aí eu fiz um quadro, eu olhava o quadro, achava lindo aquele quadro. Falei, meu Deus, nunca fiz uma coisa tão bonita, né? Até tava pensando, que eu vou ganhar esse concurso. Aí chegou no dia de dar o resultado do concurso, pra variar, eu perdi, né? Daí, mas aí tudo bem, eu perdi, normal, o pessoal tinha feito um super quadro. Só que no dia seguinte, quando eu cheguei na escola, o quadro que eu tinha feito, ele estava bem na recepção, assim, ó, ele ficava bem na entrada da escola. Aí na hora que eu entrei, eu olhei aquilo e falei, não, tipo, meu quadro, aí, sabe quando você fica super encantado, assim, foi uma coisa que eu não esperava, né, tinha feito, lá pensando no concurso, perdi o concurso, normal. Mas aí chegar no outro dia e ter esse quadro exposto bem na recepção, assim, na entrada da escola, nossa, marcou muito, assim, pra mim, né, porque se eu fosse pensar na área de esporte ou alguma coisa assim que eu faço, tenho milhares de histórias até com sucesso. Agora, dentro de artes, foi uma coisa que me marcou muito, foi muito legal, muito diferente pra mim. Tá? Então acho que é isso, pessoal, uma história que marcou muito minha vida. É muito bom quando a gente consegue sair um pouquinho da nossa zona de conforto e também ter sucesso. Tá? Eu espero que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, sempre, né, saindo dessa zona de conforto ou quando estiver na zona de conforto também. É importante a gente sempre evoluir e ter o sucesso que eu tenho certeza que vocês terão na vida. Beijo, pessoal! Eu venho aqui hoje contar para vocês um pouquinho da minha vida escolar. Eu tenho ótimas recordações, a escola sempre foi um lugar que eu desejei muito estar. Eu fui para a escola aos 7 anos pela primeira vez, então eu tive que esperar bastante, eu gostaria de ter ido bem antes. Nesse período eu estabeleci muitas relações de amizade, os meus professores foram muito acolhedores, eu só tenho ótimas lembranças. No Fundamental 2, que na época chamava-se ginásio, uma grande parte desse grupo foi para essa escola. A gente terminava o 5º ano numa escola e automaticamente ia para outra. Nessa segunda escola que eu estudei, eu passei por uma fase bem difícil com meu pai, que sofria de alcoolismo, e eu tinha muita dificuldade em entender que isso era uma doença. E lá eu encontrei muito acolhimento, muito colo, eu conversava, eu falava. Alguns professores não sabiam muito da minha história, mas percebiam as minhas dificuldades. Aliás, é uma característica muito forte minha, de quando eu não tô bem as pessoas perceberem, e quando eu tô bem também, né? Já desde muito cedo eu sou assim. Então, lá eu recebi muita ajuda. Se não fosse essas pessoas, eu não sei como eu teria atravessado essa fase da minha vida.
Eu gostava tanto de escola, gente, que teve uma época, acho que foi no 8º ano, que eu fiquei de recuperação de propósito, porque se eu ficasse de férias eu teria que deixar de ir para a escola. E eu queria muito ficar lá, então eu falei, vou ficar de recuperação, assim fico mais um tempinho. Eu não lembro se foi de matemática, tá? Então, quando eu vejo vocês juntos, da maneira que vocês se relacionam, eu me identifico muito, sabe? Vocês conseguem trazer da minha memória essa fase que eu vivi, porque era muito bom estar com os meus amigos. Eu desejo mesmo que vocês consigam permanecer essa relação de amizade que vocês têm para o resto da vida e que agora os caminhos, né, vão ter várias possibilidades para cada um, mas que essa fase da Alecrim ela permaneça na vida de vocês. Eu não podia deixar de trazer uma musiquinha aqui na flauta para vocês, para reforçar essa mensagem que eu gostaria de dar para vocês. Realmente, eu não sei como é que vai ser viver na Alecrim sem a companhia de vocês. Oi, queridos, oi, queridas, oi, queridos, oi, todo mundo. Bom, quero começar já agradecendo esse ano letivo, agradecendo a vocês por poder fazer parte da formação de vocês na Alecrim. Eu tenho um carinho por cada um de vocês imenso, vou sentir muita falta. Quero desejar, antes de tudo, muita sorte, muito sucesso, muitas conquistas para cada um de vocês. Eu acredito muito em vocês, aposto muito. Mas antes de a gente começar a chorar e se abraçar, eu queria contar uma história minha do Fundamental 2. Faz pouquíssimo tempo que eu saí do Fundamental 2, como vocês sabem, eu sou jovem, muito jovem. E eu vou contar uma história. Acho que eu tava no 7º ano, e que era a antiga 6ª série, acho que era isso. E um dia eu resolvi cabular a aula, resolvi não entrar na escola, fui até o portão da escola, eu morava muito próximo à escola, mas eu resolvi cabular a aula e eu não podia voltar para casa. Então eu e um colega, que cabulamos aula, ficamos na rua das 13 horas até as 18. Andando, muito perigoso, né? E às 18 nós voltamos para a escola para fingir que a gente saiu junto com os outros estudantes, com os outros alunos. Mas para minha surpresa, naquele dia em específico, minha mãe resolveu ir me buscar na escola. Ela geralmente não podia porque ela trabalhava, mas naquele dia ela foi, ela resolveu ir, ela foi. E quando eu cheguei, ela chegou junto comigo. Ela perguntou, nossa, mas por que você já tá aqui fora, né? Você saiu 6 horas, eram 10 para 6, ainda não havia tocado sinal de liberação. E eu tentei inventar uma mentira. Falei, eu saí mais cedo, eu pulei o muro. E ela fez vista grossa, não falou nada. Bom, fomos para casa. Chegando em casa, ela falou, vou te dar mais uma oportunidade de dizer a verdade. E aí ali eu entreguei tudo, mãe, cabulei a aula, fiquei o dia inteiro na rua, tô com fome, isso, que aquilo, chorei. E minha mãe sempre foi muito severa, muito severa. Acreditem em vocês. Ela fez eu pegar todo o conteúdo que eu perdi naquele dia. E, se eu não me engano, para além disso, eu fiquei 1 mês de castigo. 1 mês sem poder sair na rua. Há outras histórias do Fundamental 2, mas essa foi a que mais me marcou. Então, com isso eu quero dizer, não cabulem. Bom, brincadeiras à parte, quero desejar um feliz novo ciclo de muito sucesso, muita alegria, muita realizações e que vocês possam ser muito felizes nas escolhas que vocês fizeram para as outras escolas. Estaremos sempre aqui para o que vocês precisarem. Grande beijo. Eu já tô com muita saudade.
Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a ideia é a gente contar para vocês algo significativo, algo que tenha sido importante para a nossa vivência quando nós éramos estudantes como vocês. Eu, no último ano do Fundamental 2, eu mudei de escola, fiz o último ano numa escola específica. Eu sempre estudei em escola pública, mas o que seria na sexta e sétima série, o que equivale hoje ao sétimo e oitavo ano, eu tive um momento de uma certa confusão, de me entender no grupo, de saber quem eu era no grupo, porque eu era muito estudiosa, eu gostava da escola, mas eu não gostava de ser tratada como a CDF, a pessoa que tá fora, tá, né? Não gostava desse isolamento, de ser tratada desse jeito, e isso acontecia em alguns momentos. E aí, por alguns motivos, eu acabei mudando de escola, fiz o último ano, a oitava série, o que equivale ao nono ano, numa escola pública, que se chamava João Borges, e ficava no Tatuapé, na Zona Leste. E essa escola era uma escola que tinha um ambiente muito legal. Então, para mim foi uma super experiência, né? Eu tenho aqui foto dos meu grupo de amigos do oitavo ano, da oitava série B. Eu tô aqui no meio desse grupo. Eu era bem tímida, na verdade, mas o que eu ia contar para vocês? Tem duas pessoas aqui que estão nessa fotografia, esta mulher, que era minha professora de geografia, Clélia, e esta mulher, que era minha professora de artes, Maria das Graças. Na verdade, eu gostava muito do grupo, tudo, mas elas foram muito importantes para mim, porque me trouxeram havia um ambiente nessa escola de muita descontração, muita alegria, mas ao mesmo tempo de muito conhecimento. Então não era feio, não era feio gostar de estudar. Você podia fazer parte do grupo mais descontraído, de, enfim, estar aí nesse grupo e ao mesmo tempo gostar de estudar. Esse brilho nos olhos era muito importante e para mim foi fundamental para minha vida, porque eu acredito muito nisso. Né? Então, tanto que na formatura da oitava série, então, eu fui para o palco. Eu fiz parte de um grupo que fez uma apresentação artística coordenada pela Maria das Graças, pela professora de artes, a partir de poemas do Vinícius de Moraes, tanto que eu sei de cor, sei de memória muitos poemas do Vinícius de Moraes até hoje por causa dessa vivência. Então foi muito legal, assim, estar no palco foi muito legal, e eu não sou muito de palco, eu sou bem tímida, na verdade, mas foi uma vivência que eu tive ali do conhecimento, do palco, do saber, de um jeito muito legal, né? Então eu levo isso comigo, assim, eu espero que vocês também levem, é isso que eu gostaria de deixar aqui. Vocês ainda vão ter um longo caminho, claro, né? O ensino médio, faculdade, muitas coisas ainda vai acontecer. Muitas coisas vão acontecer na vida de vocês, mas acho que essa curiosidade, gostar de conhecer as coisas, gostar de descobrir o mundo, eu espero que vocês levem para o resto da vida, de um jeito muito legal, que vocês se divirtam muito com isso, que vocês convivam muito entre si, que esse conhecimento não seja de isolamento, como às vezes se pensa, né? É isso. Eu vou ficar morrendo de saudades, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar, que a gente vai se ver bastante. Eu espero que vocês voltem muitas vezes para vir aqui contar as novidades, viu? Um beijo e já com saudades. Um beijo para vocês. Tchau. E aí, turma do nono ano? Tudo bem com todo mundo? Bom, tô aqui, né, naquela série de vídeos aí que todos os professores têm que
dar um depoimento, né, a respeito aí de alguma coisa relacionada a experiências, né, passadas aí no Fundamental 2. Na nossa época, tirando do Everton, que era chamado de ginásio. Né? Então, o nono ano para a gente era equivalente à 8ª série. Eu estudei, né, em uma escola muito grande aqui em Oz, Colégio de Freira. Então, tinha em média aí 40, às vezes até 50 alunos na sala e várias salas por série. Então, cheguei a estudar na sexta H, sabe? Coisas desse tipo. Então, a escola era muito grande, milhares de alunos. Bom, e aí o que acontece? Na 7ª série, né, equivalente ao 8º ano, eu resolvi candidatar a representante da sala. Era super difícil. E era um posto, nossa, tipo, olha, representante da sala, tal, enfim, seja essa vocação política aí, vem desde cedo. Bom, fui eleito. Fiz uma campanha e tudo mais e tal, acabei sendo eleito. E na aula de geografia, uma das funções, acho que até hoje, né, do representante da sala, era vistar as lições dos colegas. E aí o que acontece? Na sala tinha aí as pessoas que eram mais próximas a mim, né? E então a gente tinha que passar para o professor, anotar e passar para o professor 3 critérios. Lição completa, lição incompleta e lição não feita. E normalmente o que acontece? As pessoas mais próximas de mim, eu acabava, se a pessoa não fazia, eu colocava incompleto. E se estava incompleta, eu colocava lição feita. Bom, ele correu bem aí até que determinado dia fiz isso e tal, né? E aí na hora da correção, o professor lá com as perguntas, e aí o que ele fazia? Ele escolhia uma pessoa ali das lições aí feitas e incompletas para responder determinada pergunta. E aí ele fez a pergunta 3, aí uma amiga muito próxima minha. Hoje eu conto isso pra gente, dá bastante risada. E perguntou: Tiago, qual a sua resposta à questão 3? Eu estava num dia muito bom e tal. Professor, essa eu não fiz. Então tá bom. Aí perguntou para outra, chegou na questão 4. Tatiana, agora, questão 4. Professor, essa daí eu também não fiz. Eu estava começando a ficar irritada com essa situação, até que, quando veio a questão 5, né, o professor perguntou para ela de novo, ela falou: professor, não fiz essa questão e também não fiz a lição inteira. Tudo em branco aqui e tal. Aí ele falou: mas estranho, aqui está constando que está incompleto. Você fez a maior parte e tudo mais. Mas eu não fiz nada. Aí nisso, o pessoal me chamava pelo sobrenome, né? Dionísio, o que aconteceu aqui? O que está constando incompleto e tal? Não sei o que lá. Não sei o que, ele ficou bravo, me levou para a direção e tal. Politicamente falando, hoje em dia, isso é uma coisa totalmente errada. Que serviu muito de lição para mim, em termos de conduta, vamos dizer assim, uma pessoa pública, em termos de honestidade e tudo mais. Essa foi uma passagem bem marcante aí do meu Fundamental 2. Tá? Além de muitas outras e tal, muitas boas, algumas ruins, mas enfim, período bem legal de descobertas e de amizades, e que quando terminou, a escola
escola também era que nem Alecrim, só ia até a 8ª série, o ginásio, no caso agora no ano Fundamental 2, e quando estava no fim eu estava sentindo a mesma coisa que vocês, ou seja, para onde eu vou? O que vai ser de mim? Como que vai ser numa nova escola, onde eu não conheço ninguém, ou um número muito pequeno de pessoas? E acabei indo por uma escola técnica muito longe daqui de Oz, Liceu de Artes e Ofícios. Estudei pra caramba, passei, era uma prova super difícil de se passar, muita insegurança. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía 5h30 de casa, pegava um ônibus, descia até o centro de Osasco, depois pegava o trem até Barra Funda, da Barra Funda o metrô até a Sé, da Sé até a estação Tiradentes, aí caminhava mais uns 10 minutos para chegar lá. Então, era muito esforço, bem que eram outros tempos e tal, aquela coisa toda, mas fazia isso no começo com bastante insegurança, mas fui me adaptando como eu tenho a certeza que todos vocês se adaptarão à nova realidade do ensino médio no ano que vem. Vou sentir muita falta de vocês, adoro demais a sala, a gente se diverte pra caramba nesse processo aí que eu procuro, além de passar os conceitos de geografia, trazer uma consciência crítica além da que vocês já têm e que é bastante, diga-se de passagem. Sabe, senti muito só a falta de vocês e visitem a gente sempre que puderem para matar essa saudade e pensam que eu esqueci, promessa é dívida, a gente vai se reunir preferencialmente na Alecrim para eu fazer o dogão para vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Já tô ficando com saudades. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês uma experiência da época que eu tinha a idade de vocês, que eu estava na 8ª série. Na escola que eu estudava, a gente tinha um tradicional dia que era a Feira Cultural. E naquele ano acontecia as Olimpíadas. E aí o grupo em que eu estava decidiu que a gente ia fazer sobre esportes radicais, o tema. E a gente combinou de trazer um jet ski para a escola para usar de stand e para fazer demonstração, enfim. E aí, tudo combinado com o grupo, a gente levou o jet ski no dia da montagem, chegou na porta da escola. Obviamente, a gente teve um super problema. Por quê? A gente só esqueceu de um detalhe. A gente esqueceu de avisar a direção que chegaria um jet ski na porta da escola. E a gente não tinha pedido autorização, a gente não tinha feito os trâmites necessários para isso. E com isso a gente pôde aprender que para tudo nessa vida a gente precisa de planejamento, né? E isso é muito importante. Eu sempre fui muito ligada a esportes. Também por isso aprendi essa disciplina e organização com o tempo. Outra experiência que foi muito bacana é que nós éramos um grupo de agitadores. Era um grupo que sempre promovia festas e passeios e saídas. E a gente fazia isso com a organização nossa, né? Então foi com o tempo que a gente foi aprendendo essa organização. E por conta da nossa organização, né, com esses planejamentos que a gente foi aprendendo, a gente pôde planejar uma festa junina, que a escola não tinha a tradição de fazer a dança caipira no 8º ano, na 8ª série. E a gente conseguiu fazer uma festa com a quadrilha da 8ª série, que no final virou tradição da escola, e toda a 8ª série tinha a tradicional dança caipira do último ano, né? E outra experiência também que foi interessante é que, como a escola não tinha ensino médio até então, sempre havia uma festa de formatura. E
ao longo daquele ano, a escola se organizou para implantar o ensino médio. Então, nossa turma seria a última a ter uma formatura naquele formato, né? Naquela maneira que sempre houve. E alguns alunos queriam a formatura, outros não queriam, porque iam continuar na escola, que não era o meu caso. Infelizmente, eu tinha acabado de montar o ateliê, eu já tinha a intenção de seguir carreira artística. Eu tinha montado um ateliê dentro da minha casa, num espaço que tinha, num quartinho, nos fundos, assim, e eu estava querendo dedicar mais tempo para isso. Então, o ensino médio ali ia dedicar um outro tempo que eu não estava prevendo, né? E então, esses alunos que não iam permanecer na escola, que estavam seguindo para outras escolas, queriam fazer uma viagem de encerramento, já que não ia ter a formatura, né, como era previsto. E aí a gente se organizou e fez uma viagem de formatura, que foi muito legal. Então foi a partir daquela dificuldade que a gente estava naquele momento, do grupo não ter uma unidade, né, por conta da formatura, a gente acabou criando uma outra forma para ter a unidade que a gente precisava naquele momento. E a gente ganhou muito com essa experiência, porque muitos professores foram nessa viagem e tivemos um momento muito feliz de aproveitamento daquele período, né, de despedida, mas ao mesmo tempo que fortaleceu esse grupo que até hoje todos somos amigos e é muito gostoso. Então fica aqui a experiência. Espero que esse ano difícil que vocês passaram e que nós passamos possa fortalecer a união de vocês, que vocês possam estar sempre juntos. Um beijo, amo vocês. E aí galera, beleza? Eu venho aqui compartilhar a minha história de quando eu estava na minha 8ª série, né? Que no meu caso era 8ª série, o 9º ano hoje de hoje. De uma coisa que aconteceu engraçada, assim, não é tão engraçada, era mais uma atrapalhada que a gente fez, né? Eu estudei no Veracruz e assim como no Alecrim, né, a gente tinha o hábito de pintar um mural, assim, tinha um mural na frente do ginásio, mural, uma parede, né? Mas virou um mural de pinturas, então toda a 8ª série pintava, dividia em grupos, tal, que eram várias séries, e pintava cada um pedaço, né? E aí o meu grupo tinha uma galera meio revoltada, assim, né? Eu era daquela galera que não é... Enfim, é uma galera mais, sei lá, mais CDF, assim, mas não tão CDF, uns mais, não sei como dizer, né? Não eram os nerds, como a gente falava, mas era uma galera meio diferente, assim, vai. E a gente tinha uma galera meio revoltada, tal, meio contra a escola, tal, né? E aí a gente bolou um acróstico que era contra a escola, né? Que era tipo mentiras, assim, então, como se tudo que a gente aprendeu no Vera fosse mentira, tal. E eu entrei na onda, eu não tava muito preocupado, na verdade eu não estava muito preocupado, mas era do grupo, eu entrei na onda, assim. E a gente pintou tudo, né? Começou a pintar e tal. Aí ou alguém se ligou, ou alguém dedurou, aconteceu alguma coisa assim. Aí a gente tomou a maior dura da diretora, né? Tipo assim, vocês vão pintar uma coisa na escola, contra a escola, sabe assim? Vocês não querem, então não pintam, sabe? Não faz isso. A gente tomou uma dura lá. E aí a gente, não, tá bom, então vamos pintar. A gente mudou e pintou um negócio lá. Eu nem lembro o que a gente pintou, nem lembro direito. Eu lembro só desse mentiras, que era cada uma coisa assim, dizendo as frases que eram boas, né? Coisas legais, mas aí é como se fosse uma contraposição que o mentiras, entendeu? Então essa atrapalhada aí que aconteceu no minha formação lá, coisa que eu lembro, hoje eu dou risada, né? Na hora a gente tomou bronca e ficou mal, mas hoje eu dou risada. Enfim, é isso. Olá, queridos alunos. Bom, eu não consegui improvisar uma fala, obviamente, eu achei melhor escrever um texto. Acho que eu me dou bem com as palavras escritas. Então eu queria ler para vocês um texto que eu escrevi para vocês. Eu já li um pedacinho na aula, mas acho que queria que ficasse como um presente para vocês. Quando eu tinha 15 anos, me mudei de cidade. Meus pais se endividaram e a gente teve que sair de São Paulo.
e ir para o interior. Nenhum de nós queria, mas a essa altura da vida eu já sabia que nem sempre a vida facilita e a gente pode escolher o que quer. Entrei no ensino médio da escola particular mais cara da região, porque mesmo sem grana, meus pais sempre prezaram muito por minha educação. Passava meus dias cercada dos filhos dos políticos, médicos, juízes e outras personalidades importantes da cidade. As meninas já tinham seus seios postiços, seus narizes de plástica, seus cabelos alisados. Os meninos exibiam nas baladas dos finais de semana seus corpos de academia e anabolizantes. Ser diferente disso era ser errado. E quem é errado nesses lugares não tem amigos e nem merece respeito. Nas aulas, todo mundo aprendia, ou fingia que aprendia. Era a mesma coisa, lida naquela apostila grossa e interminável. Aos sábados, tínhamos 6 horas seguidas de aula de Química Orgânica. Para toda aula dada, havia uma tarefa mínima e complementar, que deveria ser realizada no mesmo dia para não acumular. Aula dada, tarefa estudada, era o que diziam os coordenadores. Em média, toda tarde, eu fazia uns 100 exercícios de exatas, até que eu fosse capaz de decorar fórmulas que até hoje não sei para que servem. Foram os 3 anos mais infelizes da minha vida. Eu odiava tudo aquilo. Acho que, movida pela indignação do que eu vivi, eu voltei à escola. Dessa vez, como professora. Procurei escolas para trabalhar em que não houvessem tarefas exaustivas, apostilas. O que me move, como educadora, é construir um espaço diferente, para que vocês possam sonhar. Para isso, ofereço a vocês tempo, espaço, escolha. Espero que cada um possa descobrir dentro de si mesmo o que encanta, o que faz com que vocês se movimentem e saiam dos seus lugares conhecidos. Mas toda ideia romântica é muitas vezes inalcançável. E tem dias que eu sinto que eu estou falhando, que os alunos não estão sendo estimulados, que não têm a autonomia necessária para correr atrás dos seus sonhos. Alguns, às vezes, parece que nem sequer aprenderam a sonhar. Nos dias mais difíceis, eu me pergunto se são felizes ou se odeiam tudo aquilo, assim como eu, quando eu tinha a idade deles. Odiar a escola é um sentimento que se aprende não só na escola, mas no mundo, que insistentemente fica nos dizendo, seja pelos jornais, novelas, seriados ou filmes norte-americanos, que o que aprendemos na escola é inútil. Esses dias, dando aula de análise sintática, um aluno me perguntou para que servia aquele conhecimento. Não serve para nada, eu respondi, para surpresa de todos. Sabe, nem tudo precisa servir para alguma coisa. Se for pensar, as melhores coisas da vida são inúteis. Eu queria desejar a vocês, estudantes finalizando o ciclo do 9º ano na Alecrim, que o ensino médio não seja uma preparação para o vestibular, para o mercado de trabalho, para qualquer coisa. Que seja um lugar em que vocês possam compartilhar um espaço e tempo com outras pessoas, que aprendam a amar o conhecimento e usar para entender quem vocês são, para entender o mundo que vocês estão, para que vocês se sintam menos sozinhos nessa árdua tarefa que é ser adulto e que vocês tenham coragem para reconstruir esse mundo, para se desfazer desses discursos velhos e empoeirados que dominam tanto a nossa sociedade, mas que, sobretudo, vocês sejam muito felizes. Um beijo. Oi, pessoal, vim contar um pouquinho do meu Fundamental 2, que na verdade chamava ginásio. Então, era dividido em primário e ginásio. E todo o meu ginásio e todo o meu primário eu fiz num colégio de freiras. E apesar de ser um colégio religioso, era um colégio bastante diferente. A gente tinha aulas de teatro, a gente tinha rodas de conversa, e a gente tinha um festival de música que agitava todo o ano da gente, onde a gente compunha músicas e aprendia a tocar e cantava no festival e éramos premiadas. Então, era um evento marcante, todo ano tinha. E aí a gente tinha um professor de música muito querido
Ele era o único professor homem de toda a escola. E ele sofreu um bocado. Foi ele que me apresentou Tom Jobim, Caetano Veloso, Gil, Chico Buarque. E ele fazia a gente ouvir as músicas, entender a letra, interpretar a letra. Eu ainda tenho minha pasta de música até hoje. E ele ensinava a gente a tocar violão. Quem queria, ele ficava sempre a mais, depois da aula, 1 hora a mais para ensinar. E a gente formou um grupinho de estudo de violão com ele. E era muito legal. Nossas aulas eram uma delícia. E também tinha a irmã Arlete, que era uma freira. Ela já tinha uma certa idade. Ela era bem pequenininha e tocava piano. E a gente tinha um piano num salão. E ela gostava de cantar com a gente. Ela achava que o professor de música deveria nos ensinar músicas religiosas, o hino nacional. E o nosso professor sempre dava um jeitinho e continuava ensinando as músicas que a gente gostava e ele também, né? Chico, Caetano, etc. Acontece que um dia Dona Arlete apareceu na aula dele, disposta a nos ensinar o hino nacional. E lá fomos nós cantar o hino nacional. O professor ficou meio sem ação, não tinha o que fazer, e a gente foi cantar o hino nacional com ela. E aí, imaginem só, adolescente que éramos, ninguém queríamos a aula do professor, e combinamos que a cada pedaço da música, um grupo faria uma nota desafinada. E aquilo foi 1, 2, e a cada desafinação, a cada erro nosso, a irmã Arlete parava o hino e recomeçava. Parava o hino e recomeçava, até a hora que ela perdeu a paciência e começou a brigar com o professor a respeito do nosso comportamento, da nossa atitude. E a gente, então, ficou sem ação e ele também, e diante de tanta bronca, o que ele fez? Deu a ordem para a gente. Vocês, de castigo, vocês vão escrever 100 vezes o hino nacional e tem até o final da semana que vem para me entregar. A gente ficou assustada com o pedido, mas, vindo dele, a gente partiu para executar, né? Partiu para fazer a tarefa. E foi, mas foi uma loucura, porque não era fácil, né? É grande, a letra é grande, e eu lembro que eu comprei um caderno e eu ia fazendo páginas e páginas e a mão doía e parava e aquilo foi ficando infernal. E no dia a gente entregou, ninguém conseguiu, claro, entregar as 100 cópias do hino nacional e ele recebeu e nunca mais se falou naquele assunto, né? Mas recentemente nos encontramos com ele, porque ele é querido até hoje e a gente se encontra com ele de vez em quando ele vem a São Paulo. E na primeira vez que nos encontramos, ele falou, que a gente tocou nesse assunto do hino, ele falou, mas eu pedi para vocês, mas eu jamais imaginei que vocês fossem cumprir. Quando vocês começaram a me entregar os trabalhos feitos, os hinos feitos, é que eu vi a dimensão do meu pedido. Então, é assim, o quanto é forte, né, essa história do vínculo do professor com o aluno, da professora, com alunas e alunos. Essa é uma das histórias, né, marcantes e que marcaram com esse professor. Tem tantas outras, mas ele é muito querido, ainda é, até hoje, a gente se encontra. Ele fez uma música para a nossa formatura de 8º ano, no caso, 9º ano de vocês. Essa música a gente canta até hoje, toda vez que a gente se encontra e se vê. A gente aprendeu a tocar no violão. E é uma música que sempre nos emociona muito e traz muitas recordações. Mas ele sofreu na nossa mão. Teve um dia que ele decidiu e teve a péssima ideia de levar uma namorada na escola, num evento que tinha lá. Bom, quando ele foi embora, os 4 pneus do carro dele estavam furados. Até hoje a gente não sabe quem foi, e até hoje ele comenta com a gente o que foi ele sair da escola
com a namorada, os 4 pneus furados, teve que chamar guincho, teve que chamar ajuda e assim foi. Eu quero dizer que vocês estão terminando o Fundamental 2 e eu tenho certeza que vocês vão ter um monte de lembranças para contar depois, né? Para quem for, para quem vocês quiserem, né? Guardem isso tudo dentro do coração. Eu que já vivi tudo isso, sei que essas lembranças todas são muito importantes pra gente. Fiquem bem. Bom final de Alecrim.